mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então não começamos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que não seja tudo mal. Bom, antes de mais, muito bem-vindo à Onda do Mal. Eu espero que goste da experiência. Muito obrigado por ter vindo. Sei que foi muito difícil, por questões de agenda, estar no nosso programa, que está a ser passado hoje em diferido. Hoje, sábado, em diferido. E porquê que escolheu Galandum para estar num programa Onda do Mal? Justamente porque o conceito é esse, é dar voz a pessoas, um género diferente daquilo que se costuma fazer, daquilo de bom que se faz na região. O conceito do programa é mesmo isso, é pegar naquilo que melhor se faz na região e trazê-los ao programa e dar-lhe voz. Ou que sejam mais conhecidas, como o caso de Galandum, que já está vincado, por assim dizer, há muito tempo, já tem 20 anos de carreira, e a escolha foi justamente isso, e também a minha admiração, a minha curiosidade para com os Galandum. E a minha primeira pergunta, visto que hoje foi um programa diferente, começou com uma pergunta de um convidado para mim, não costuma acontecer. A Onda do Mal é uma onda má, não é? Não é. Não necessariamente mau. Eu gostava mais que as pessoas falassem, que ficasse no ouvido o conceito Onda do Mal. Se fosse outro nome, se calhar as pessoas não iriam fixar, não iriam falar, comentar. E também daí o nome ser um pouco diferente. E a minha primeira pergunta, antes de mais, devo dizer que estou a entrevistar o professor Paulo Preto, que é professor de música também. Sim, aqui na escola de Macedo Cavaleiros, no agrupamento de escolas de educação musical. Portanto, já é conhecido também. Sim, aqui em Macedo de Cavaleiros. Há bastantes anos, pai, há 17. Portanto, já há muito tempo, já tem quase tanto tempo de professor aqui como o de Galandum. Já há quase tanto tempo. A minha primeira pergunta, e também se deve um pouco à minha ignorância acerca da língua mirandesa, o nome Galandum, Galandaia, quer dizer o quê? Galandum, Galundaina. Galundaina, exatamente, assim sim. Não, primeiro é uma música tradicional mirandesa. O Senhor Galandum, Galundaina. E surge o nome, naturalmente, porque é um nome primeiro foneticamente sonante, e depois também traz alguma simbologia, algum significado, que é, na altura, há 20 anos, nós tínhamos 20 e 30 anos, éramos galantes, não é? E ao mesmo tempo galundainas, isto também tem a... Mas o que é que significa? Não tem tradução? O significado é mesmo um galante, um homem galante, e ao mesmo tempo galundaina, tipo um galante, mas um bocado desviante das normas de que é galante, mas não deixa de ser um galandum. Portanto, como é que define um galante desviado das normas, ou que não segue a norma padrão? Um homem galante normalmente, por exemplo, pode vestir uma gravata e apresentar-se como um grande senhor, e ao mesmo tempo com a mesma gravata ele pode andar por outros caminhos, não é? Sim, estou a perceber, sim. Não é? Porque, exatamente. Sim, agora sim, percebo, porque eu pensei que... Galandum, Galundaina. Homem galante, homem também, apesar de não tirar a pose, poder ser um bocado, ter algumas regras desviantes das normas, não é? Das chamadas normas padrão, ser um pouco diferente. Não, mas sempre bem. Sempre bem, um galante e que se adapta a outros contextos que consegue... A todos os contextos. Nós todos somos galantes e galundainas. Já percebeu isso? Em certo ponto, acha que sim. Então, todos temos a parte séria da questão e a parte menos séria, mas nunca deixamos de ser sérios em tudo o que fazemos. Desde que sejamos marginais, não é? Sim, exatamente. Podemos, e na altura, quando resolveram juntar-se,
e fazer este projeto, o objetivo era mesmo esse, era serem... o objetivo foi ter um nome sonante de uma música tradicional. Não traduz de forma nenhuma aquilo que queriam transmitir, não a parte só dos galantes, mas ser um pouco uma parte mais transviante da música e também na altura que não era tão falada a língua mirandesa, não tinha esta repercussão que tem tido nos últimos anos. A língua mirandesa era muito mais falada que hoje. Era? Não ainda tinha... era usada, ainda estava nas aldeias, estava nas pessoas. Hoje é uma língua quase intelectual, hoje as pessoas vão desaparecendo, passaram 20 anos. A língua mirandesa não se fala correntemente nas casas, nas famílias, como se falava há 20 anos, e há 30, cada ano que passa é menos, e cada ano que passa, pois ela vai permanecendo como língua devido ao esforço das escolas, do ensino. Mas tem-se a ideia, pelo menos era a ideia que eu tinha. Estava a dizer que há 20 anos era mais falada nas aldeias e em terras de Miranda. Sim. Mas agora tem outra repercussão, talvez a nível nacional. E na altura, se calhar, não seria bem assim. Evidente. Então, tudo, até a música. Hoje, a música que era música viva, há 50 anos, que vivia nas casas das pessoas, porque as pessoas cantavam nos serões, cantavam no trabalho, a música... a música tradicional, neste caso, Estamos a falar de música tradicional. exatamente, todos os anos que passam, ela foi cada vez sendo mais desvalorizada e quase desaparecendo. Se não fossem os registros fonéticos, se calhar os registros dos mecanismos de gravação que temos, provavelmente hoje nós não teríamos metade das músicas que temos. Agora. Exatamente, porque tudo foi substituído pela modernice, pelas músicas modernas, pela música da rádio. As rádios não passam música tradicional, começam a passar agora um bocadinho, mas sempre a música tradicional um bocado modificada, mais contemporânea, mais trabalhada. E a própria música dos Galandum também tem um pouco de alterações, não é a música tradicional conforme ouviram e recolheram. Exatamente, é isso mesmo. Mas não deixa de ser tradicional. Não deixa de ser tradicional, quer dizer, a tradição está em constante mutação, não é? Ela é a música tradicional, agora tocada e adaptada às novas tecnologias, às novas vidas, aos novos ouvintes. Eu não posso hoje chegar ao pé de um aluno meu e apresentar uma música tradicional de uma velhinha a cantar ao serão, por exemplo... Nós temos muitos nabos, por exemplo, que é a última música que nós trabalhamos. Isso poderá ser engraçado, mas não chega ao ouvinte, não chega a esta rádio. Esta rádio, se calhar... Mas nós costumamos passar essa última... Claro, mas nós, por exemplo, do tema Nós Temos Muitos Nabos, nós já é a quarta versão que temos do tema. No primeiro álbum que editaram em 2001, ela figurava também. O primeiro álbum de 2001, exatamente. 2001. Tem outro em 2005. Sim, ao primeiro, exatamente. Em 2001 figurava quase estampado quase na tradição, no original. E na altura... Não tiveram tanto feedback, porque tenho a sensação que essa música sempre teve um grande feedback, Sim. porque é uma música forte. Nós tínhamos muitos nabos a cozer numa panela, não é? Não tínhamos sal nenhum, nem presunto, nem vitela. Mas não bateu da mesma forma como hoje trabalhada, de uma forma mais moderna, com outro andamento, com outra estética. Sim. Não é? O problema da música tradicional é nós podermos daquilo que é velho, torná-lo novo. Mas se tivesse que definir o estilo musical dos Galandum, é só música tradicional? Já não se vê com outras influências, outras veias que vêm modificar? Claro que sim. Tudo aquilo que fazemos tem as nossas vivências. Nós vivemos no mundo contemporâneo, temos formação académica na área da música.
Todos os elementos. Todos. Vivemos num mundo em que percebemos qual é as tendências dos ouvintes, das pessoas que realmente estão a par da música tradicional e de outros estilos musicais, e nós tentamos adaptar a música tradicional, e nomeadamente a música mirandesa, para uma vertente moderna, contemporânea, que possa trazer connosco a juventude, que é muito importante conquistar a juventude e conquistar toda a gente, tanto os jovens como depois a nostalgia dos velhos, não é? Os velhos, por exemplo, eu estou a falar nesse tema, por exemplo, toda a gente conhece o tema. Sim. Todo o mirandês e nós conhece o tema na sua originalidade. Mas quando o vê da forma mais adaptada à modernidade, claro que se pode tornar um êxito. E está a tornar-se Galandum, que talvez pelo estilo musical sempre foi mais, não direi música alternativa, mas quase, nem toda a gente tem a sensibilidade. Este tema acha que se pode tornar um pouco mainstream? Pode-se começar a chegar a toda a gente, e toda a gente, dos mais jovens aos mais idosos, a ouvir é claro, e ficar... Se nós estivéssemos num ambiente até social diferente, se calhar era, mas nós não passamos de transmontanos. Nós estamos aqui neste cantinho. Tenho essa ideia, depois de terem levado a música tradicional tão longe e mesmo a nível nacional, e não só, continuo a sentir que estamos neste canto, sozinhos e mais isolados. Sim, nós é que fazemos esforço para sair daqui. Não há um esforço para nos retirar daqui. Nós é que fazemos um esforço para sair aqui mas não passamos de... gente lá de cima, gente que até fala uma língua que nem é língua, que é um dialeto, é uma invenção. Há muita gente que fala assim. E que acham que é uma mistura de português com espanhol, o que também não corresponde, castelhano, aliás, isso não corresponde à verdade. Não, será? Os entendidos que o expliquem, mas é tão difícil perceber, por exemplo, em relação a Portugal, é tão difícil perceber o mirandês como se calhar o italiano, ou o castelhano, ou o galego. Agora que é uma língua, sem dúvida. E falam fluentemente, os 4 elementos falam fluentemente mirandês? Quando estamos sozinhos e queremos que ninguém nos entenda. Mas aprenderam, são todos, agora sei que tem um elemento novo, que é o João Pratas, vou olhar aqui para as minhas cábulas, que veio a substituir um dos elementos mais antigos. São todos residentes não, naturais de Miranda do Douro, daquela região, do Planalto Mirandês. Felizmente, não, primeiro, infelizmente que temos o João Pratas, porque ficamos sem um elemento que é um elemento da formação inicial, que é o Manel Meirinhos, apesar de ser o mais novo irmão da família Meirinhos, mas que a crise e a vida lhe ditaram que também teria que ser daqueles que têm que abandonar o país para ganhar a vida. Porque Galandum, evidentemente, é um projeto, mas que não dá para fazer vida. Não vivem da música? Não. O professor Paulo, que é professor de música? Eu sou professor, o Paulo Meirinhos é professor, o Alexandre Meirinhos é professor, o Manel Meirinhos, infelizmente, era engenheiro. E não arranjou maneira... Infelizmente era engenheiro. Chegamos a dizer isto, não é? Sim, agora é imigrante. E teve que abandonar o projeto. Mas, regressando à pergunta, são todos daquela região, nascidos e criados? Não. O João Pratas é um músico que é de Coimbra, que é um músico que também está ligado ao ambiente tradicional, e que fez o favor de, em muitos momentos em que estivemos juntos, de tocar instrumentos mirandeses, de ter copiado mais ou menos o ambiente de Galandum, e que nós ficamos de veras admirados, e ele ficou sempre pronto, em primeiro plano. Os nossos olheiros tem olheiros. Poderíamos ter sido nós, mas foi assim. Um rapaz
fora do ambiente de Miranda a tocar os mesmos instrumentos que nós, seria um bom potencial para substituir qualquer um de nós que falhasse no grupo. E por sorte. Então quando falam mirandês... Tinham mais opções. Tínhamos espanhóis também. Que se queriam juntar a... Não, que tocam poderiam, bem. eventualmente. Mas pronto, nós ponderamos e calhou-nos bem na rifa e a ele também. Então quando falam mirandês ele fica um pouco à parte. Não precisa de falar mirandês, ele basta só fazer música e de vez em quando, se quiser falar mirandês e... Aprender também. Exatamente, o mirandês é para ser falado por todos. Mas eu falava dos instrumentos daquela região. Eu tenho aqui alguns nomes muito curiosos e que eu não conhecia de todo, como a dulçaina, algumas flautas menos usuais, flauta de osso, inclusivamente, um bendir, uma chacalanca e umas tracanholas. Não sei se estou a dizer bem. São instrumentos de percussão, sim. E são típicos da região de Miranda. E desta também. São. Sim, são. Então porquê que não são tão conhecidos? Não, porque nós na música tradicional há coisas que caíram completamente em desuso. Isto já há para aí 30, 40 anos que tocar um instrumento tradicional era denegrir um músico. Primeiro, por exemplo, gaita de foles, gaiteiro. Houve gaiteiros em todo o país. Eles apareceram. Não era bem visto? Um músico que tocasse? Não, foi bem visto. Depois perdeu o estatuto. Porque aparecem as bandas de música, por exemplo, a tocar muito bem, aparecem os giradiscos, aparecem as televisões, e o gaiteiro, as aparelhagens sonoras, o gaiteiro automaticamente cai em desuso e a música tradicional cai em desuso. Não tem cabimento nos tempos de hoje aparecer um baile tocado com um homem a tocar realejo e um terreiro a dançar, por exemplo. Deixou de ser... As pessoas que queriam aprender aquilo que estava, por assim dizer, mais na moda, e deixou de estar na moda. Ainda hoje acontece a mesma coisa. Por exemplo, hoje temos a mesma situação nas festas, por exemplo, nas festas tradicionais das aldeias. Hoje continuamos a ter uma onda altamente agressiva de termos grupos de conjuntos de baile a tocar pimbas, que é cópias daquilo que das televisões nos dão constantemente, dia a dia, uma coisa sempre igual à outra, não sei o quê, mas é bailarinas, vocalistas, instrumentistas, muita luz, samples, muita luz e um terreiro cheio de gente que já nem dança, única e simplesmente está a olhar para as luzes e não sei o quê, mas é isso. Isso é que é a nossa cultura, é a nossa vivência. A música tradicional nunca ninguém olha para ela, a não ser algumas pessoas de bom senso, em alguns festivais que se vão organizando aqui e ali e que fazem com que a música tradicional e a música chamada, há quem chame música celta, há quem chame músicas do mundo, que agora também tem alguma força. E vamos vivendo, mas Portugal é dos países onde as coisas estão a andar mais devagar, sempre. Algum motivo para... Consegue encontrar, e como professor de música consegue encontrar, é mesmo falta de cultura musical e saber que se faz? Consigo, é cultura musical, é mesmo falta de cultura musical, é falta de espero bem que agora as coisas comecem a mudar, mas é falta de elementos culturais, diferenciadores, que podemos dar às nossas crianças. Tipo audições, formas, visualizações, formas de estar, de vivenciar a música. Parte dos mais velhos, dar a conhecer aos mais novos e assim sucessivamente. Não, dar a conhecer aos mais novos para que esses mais novos vão crescendo e quando forem velhos transmitirem, porque tem cabimento de tudo. Agora, não tem razão de ser sempre os mesmos, não é? Sim. Sempre os mesmos. Vamos ver,
que é que custaria nas aldeias aqui da nossa região. Era um favor cultural que até os responsáveis por essas aldeias que fizessem. Qual era o problema? Porque a maior parte das pessoas não conhece o ambiente e a qualidade musical que há dentro da música tradicional no contexto nacional, por exemplo. Já não vou a outros contextos, mas há um nível muito grande de música tradicional, de grupos de música tradicional. Essas festas das aldeias que gastam milhões, milhares, milhões não, mas no global sim, sim, particularmente, no global, particularmente não, mas gastam milhares e têm 2-3 dias de festas. Hoje um conjunto daqueles de pimbalhão, pimba, não passa, da bailarina com os vocalistas ou a vocalista, e as bailarinas sempre do mesmo, e vocês veem na televisão. Mas hoje um e amanhã outro igual. Mas porquê que não se pode optar num dia fazer um festival de música tradicional em que as pessoas se podem divertir e dançar muito mais e ouvir, e no outro dia sim, nunca tirar o protagonismo a esse tipo de manifestação musical. Também há muita confusão entre aquilo que é música tradicional. Muita gente apontará a música pimba como música tradicional portuguesa. Não tem nada a ver. Há uma coisa, é assim, a música pimba também pode ter influências da música tradicional. Mas não é música tradicional. A mim custa muito a definir as coisas, onde começa o tradicional e onde acaba o pimba. É uma questão estética, única e simplesmente. Para mim, a música tradicional é uma música que é tocada ao vivo por músicos e que estão ali a tocar os seus instrumentos mais ou menos, e eu repito, tradicionais, e que tocam e que cantam e que apresentam um espetáculo que se pode dançar e que se pode ver com uma tolerância de decibéis num determinado espaço, porque a música é para se ouvir, não é para nos molestar de forma alguma, e isso é outro conceito que está completamente turpado. A música pimba não, é os samplers, as músicas e as bailarinas. É isso que eu defino a única diferença. E as luzes, aquelas enchentes luzes. Muitas luzes, até demais às vezes, que ficamos um pouco ofuscados. Não, isso agora cabe-nos a nós e às gerações e às pessoas responsáveis, devagarinho a ver se conseguimos mudar, não acabar com essas coisas, mas mudar os conceitos. E se calhar os próprios músicos dos grupos de música chamada música pimba teriam vontade de mudar também o conceito, porque aquilo é altamente cansativo. Exatamente, por ser sempre mais do mesmo. Mais do mesmo. Não conseguem também evoluir enquanto músicos. Nem conseguem tocar, nem mostrar as suas habilidades, as suas aptidões musicais, porque aquilo está sequenciado, aquilo é sempre do mesmo. O que interessa é luz e muito som e muito pouca gente a vibrar. A dançar de facto. E na altura em que os 4 membros originais na altura se juntaram, dizia que tinham na casa dos 20, 30 anos. E porquê? Como é que surgiu esta ideia de se juntarem, pegarem no tradicional e tinham já formação musical, deduzo, na altura? Sim. Como é que surgiu esta ideia? Bom, eu sou o Paulo Preto, não é? E eu sou o mais velho da formação. Eu posso única e simplesmente falar por mim. Embora poderia falar pelos outros elementos, mas falo por mim. A sua versão da história. A minha vivência e a minha vontade de fazer um projeto destes. Eu acabei o 12º ano em Miranda do Douro, sem ter nenhuma referência musical, a não ser o grupo musical onde comecei a tocar com os 15 anos, 14, 15 anos, e depois a fazer parte integrante da formação com 16 anos do grupo Midens de Sendinho. Ainda existe? Não, existe, e acho que ainda é dos melhores grupos que por aqui se passeiam, não é? E nessa altura, pronto, eu criei o bichinho da música e fui estudar a música como alternativa de profissão. Alternativa não, como escolheu como profissão seguir a música. Exatamente. Poderia ter feito um curso
superior numa área qualquer, mas não, fui estudar música, fui para o Porto, tive 12 anos a estudar música no conservatório, porque fui muito tarde, fui com 18 anos e deveria ter ido com 10. Pois, música começa-se a aprender cedo. Sim, e muito mais na parte académica. Tive que recomeçar tudo de novo com 18 anos. Pronto. Nessa altura tive acesso à música erudita, a todo tipo de música, e comecei sempre a perceber porque é que eu estou a trabalhar nestas áreas de música quando eu tenho uma área tão específica e tão bonita em Miranda do Douro, nas minhas terras, e que ninguém está a olhar para ela. E basicamente funciona tudo aqui. Começa-se a despoltar uma curiosidade e uma sede de perceber o que é que se estava a passar em termos etnográficos na minha terra, Miranda do Douro, nas nossas terras. Nós estamos no Nordeste das Mãos, isto é tudo, são todas as mesmas terras. E como eu, havia outras pessoas a pensar o mesmo. Que era a família Meirinhos. Porque... E outro elemento que eu falo muito bem dele, porque também teve uma grande influência comigo, em paralelo nos estudos, que era o Abílio Topa. Mais tarde conheci os Meirinhos com as mesmas tendências e aptidões. Pronto, e naturalmente começamos a trabalhar. Juntámos-nos em grupo e começamos a fazer música. Mas na formação original, então não estava só o professor Paulo Preto e os outros 3 elementos da família Meirinhos. Também estaria essa pessoa que referiu agora? Exatamente, o Abílio Topa. O Abílio Topa, na formação, aliás, a formação inicial até começou com 3 elementos no Porto, porque já estávamos separados por questões de trabalho. E quando as coisas começam a funcionar, isto demorou 1 ano, 2 anos, juntámos-nos 2 irmãos Meirinhos, o Alexandre e o Paulo, o Abílio Topa e eu. Passado 1 ano, mais ou menos, sai o Abílio Topa, por questões também de família e de posição geográfica aqui no país, que ele estava no Porto. Os irmãos Meirinhos, entra o terceiro irmão Meirinhos, o Manel, que é hoje o que emigrou. E fomos, pronto, e mantivemos sempre o grupo durante à volta de 12 anos, 13 anos, esta última formação. E agora estão a comemorar 20 anos. E agora fizeram uma nova integração e já estão com 20 anos. E estamos quase com 20 anos, com 4 trabalhos gravados. Está prestes a sair outro? Não? Sim, eu aliás, já devia ter saído, mas vai sair. Para breve, ainda não consegue precisar um tempo? Sim, penso que este ano ou princípios do próximo. Mas como é que funciona? Juntaram-se, ok, temos estas vivências mirandesas, ou só o Paulo Preto é que era natural? Não, somos todos de Miranda, todos de Miranda. Mas tinham estas vivências, certo? Da música? Sim. Mas depois fizeram recolhas, era só daquilo que conheciam, ou fizeram mesmo, por assim dizer, uma recolha no terreno? Nós conhecíamos, vivenciávamos isso e ainda a música ainda acontecia. Na vida, os gaiteiros, as senhoras a cantar, eu vivenciei muito. Os irmãos Meirinhos vivenciaram muito com o avô, que era caixeiro tradicional de 2 igrejas, que ainda ainda tocou com o padre Mourinho no rancho folclórico de 2 igrejas, e era um grande caixeiro. As filhas, que são a tia e a mãe dos Meirinhos, excelentes cantadeiras, e eles também vivenciaram a música. O meu pai era pauliteiro, eu fui sempre também sempre gostei das sonoridades antigas. Isso tudo fez a junção de muitos dos elementos com os mesmos objetivos de fazer um grupo que hoje tem 20 anos, que é o Galandum Galondaina,
e que pronto, que é grande, mas não é maior porque não nos é permitido também. Sentem muitos entraves para dar um passo seguinte para serem mais reconhecidos, que eu penso que são bastante reconhecidos, mas Sim, ser mais ainda, estar... se calhar se estivéssemos no Porto ou em Lisboa, em contacto com os média de audiências. Chamada comunicação de massas, que é isso. Exatamente, se calhar as coisas funcionariam de outra maneira, mas, e que eu já disse no início, o facto de estarmos no Nordeste das Montanhas limita-nos muito, mas limita mesmo. Agora, nós, qualquer transmontano fica muito admirado de ouvir Galandum, Galundai na Antena 1. É um fenómeno que nunca aconteceu com nenhum grupo de Trás-os-Montes. E foi a primeira vez também que estiveram, que o vosso single de estreia... Não, isto já acontece há vários anos. Sim. E as pessoas ficam admiradas como é que um grupo, pá, e depois música tradicional aparece na... Ei pá, hoje ouvi. Pá, isso já é muito bom. Não é, mas não é o suficiente para um grupo se afirmar no contexto profissional. Por exemplo, e a Antena 3, que é uma rádio por si mais, Sim, digamos, alternativa, acham também que passa. se, por exemplo, assim, mas se tivessem mais apoio de rádios assim, que pelo público também que ouve, tem mais jovem, não? Nós já fizemos várias entrevistas também, por exemplo, à Antena 3, a Raquel Bulha e Antena 1, RTP. O grande problema é que nós, para irmos fazer uma entrevista como eu estou a fazer aqui em Macedo Cavaleiros para a Rádio Onda Livre, isto para nós era 2 dias de trabalho, para estarmos 1 hora, por exemplo, com uma entrevista, e uma despesa terrível, não é? Sim. Porque é as viagens, depois cumprir os horários e não sei o quê, para podermos estar 45 minutos, 1 hora numa comunicação. O que para um grupo que esteja em Lisboa ou no Porto se torna extremamente fácil, como se me é... Aliás, tem sido difícil, vocês já queriam até esta entrevista com os elementos todos. Sim, e é impossível, por isso é que estou aqui sozinho, não é? Exatamente. Já sentem, ou seja, e porque também não conseguem viver só da música, porque talvez se conseguissem viver só da música não teriam tantos problemas em despender mais tempo para... Sim, será por aí também? Não sei se queria viver só da música. Não se imagina Imagino, mas imagino e é um sonho, mas o grande problema é que ser músico também não é fácil. É uma vida muito dura. Muito desgastante. E abdica-se da família muitas vezes e do tempo de tudo. De tudo. E muitas... eu gostava de ter sucesso, de poder fazer uma arte a tempo inteiro, mas na arte musical é muito difícil, porque tem a ver com, em determinado tempo, em determinada hora, tenho que estar a fazer determinada música. E isto implica, por exemplo, noitadas, viagens, desgaste. Por exemplo, estivemos em Marrocos a fazer 3 concertos na semana passada, 3 concertos. Eu cheguei a casa completamente desgastado e sem conhecer Marrocos, única e simplesmente viajar, parar num café onde nem se podia beber uma cerveja. Não se podia, mas por algum motivo em especial. Porque não havia. Estavam no Ramadão. É um bom motivo. Não havia. Mas Ramadão, lá um chazinho. Bem, mas para ver 3 concertos em 3 dias é desgastante. Andar para aí uns 1000 km de carrinho em estradas menos boas. Para não... E assim. E agora vão à Itália. Daqui a uns dias, não? A Itália? Não sei, não. Não, então se calhar vi mal. Eu estive a ver na agenda. Não, agora vamos fazer aí uns quantos concertos e bastante importantes. Vamos a Friamonde sexta-feira. Vamos sábado a Braga. Depois vamos ao Festival de Sines, Festival de Músicas do Mundo de Sines. Depois vamos à França.
Depois voltamos. Agora já não sei. Depois, acho que vamos no final do mês de 29. Estamos aqui em Trás-os-Montes, em Vinhais. São muito solicitados? Ou já foram mais? Já Não, são mais somos agora? sempre, São somos sempre. Mas ao longo destes 20 anos, sempre foi assim? Quando é que deram um salto para começar a ser chamados para fora de Trás-os-Montes? O nosso salto foi no primeiro dia em que nos afirmamos como grupo Galandum Galundaina. No primeiro dia em que nos juntamos e queríamos e soubemos por onde íamos e o que queríamos fazer, foi o grande salto. E posso dar o exemplo, como assim, os espetáculos de grande salto para Galandum Galundaina foi na Expo 92. É 92? 98, aqui foi 98. Não foi? Expo 90... perdão. Expo 98, exatamente. Quando estiveram lá Em e Lisboa. aí deram... Nós formamos mais ou menos em 96, 98. Passado 2 anos estávamos a tocar e fizemos uns 4 ou 5 concertos em palcos alternativos, não grandes palcos, mas na Expo 98. Tivemos lá fomos 5 vezes durante 2 meses e meio ou 3. E isso foi o grande salto. Qual foi a receptividade? E porque muita gente nunca teria sequer ouvido este estilo musical. Nós nunca poderíamos ir a um evento desses se não tivéssemos alguma qualidade. Exatamente. E alguma diferença entre aquilo que era o panorama musical da atualidade em 98 em Portugal. A receptividade não é como hoje. Não me passava de tocarmos umas gaitas, umas flautas e cantar umas cantigas, mas aquilo que fazíamos com qualidade, e convicto que estávamos a fazer um grande trabalho. A partir daí, quando nos reconheceram, nunca mais paramos tanto a nível nacional, Espanha, e depois começamos a sair, devagarinho para ali, e praticamente corremos já os continentes todos. Não os países todos, eu acho que não vamos conseguir, mas... Continente já não é mau. É muito bom, aliás, não, todos os continentes. E as pessoas, talvez até muitas não percebem as letras, mas passa a sonoridade. Mas as letras não têm que perceber. Nós temos os grandes êxitos em Portugal, são em inglês. E muita gente não os percebe. A minha geração não estudou inglês, estudou francês. A maior parte. E agora e eram os grandes. Sim, a música não é. A música é uma linguagem universal. Ela fala pelos sons. Não fala pelas letras, pelas mensagens. As mensagens é se calhar outra forma, e só é para alguns. O que interessa é realmente a sonoridade e o espírito que se cria. E é isso que passa. E agora, mediante esta conversa, tínhamos uma pergunta de um ouvinte que perguntava que depois de terem passado por tantos continentes e por alguns festivais, falávamos há pouco de música tradicional, para quando no Festival da Canção, para representar em Portugal, e diz o ouvinte que certamente Portugal estaria muito melhor representado. Mas não temos hipótese. Acha que não? Não, acho que não. Acho que para isso precisávamos aí de um grande mecenas aí transmontano, um homem de grande poder, de poder económico e poder que os levasse... Poder institucional e que soubesse mexer e que nos encomendasse. Agora, nós concorremos assim, tipo Galandum, vamos fazer aí o Festival da Canção. E acho que o Festival da Canção, pelo menos aquilo que eu ouvi, o último Festival da Canção não está adaptado para a nossa onda, a não ser que puséssemos umas sainhas, talvez, ou assim. Mas alguns países têm apostado naquilo que é tradicional deles e seria, não pensa que seria uma boa aposta dar esta e retirar aquilo que não, a ideia pronto, que... ok, poderia ser, tínhamos era que lhe dar uma grande volta à nossa estética e usar outros instrumentos e usar outras coisas, mas
não era impossível. Faça-nos esse desafio que a gente aceita. Eu acho que certamente estaríamos, e como diz o Não, nosso mas nós, ouvinte, muito melhor representados. nós normalmente quando vamos desta à parte, e que ninguém fique chateado com isso, mas vamos para ganhar. E normalmente temos conseguido isso. Mas também quando vamos para ganhar, sabemos para que guerra vamos. Claro, quem vai para mar prepara-se em terra. Exatamente, não vamos para ganhar. Nós ganhamos ali solteiros contra casados, se formos casados ganhamos, se formos solteiros ganhamos também. Alguns festivais em que já participaram e que queira referir, ou pela grande receptividade, ou mesmo por marcas conseguidas pelos Galandum. E são muitos. Sim, alguns, eu sei, em 20 anos já começam, claro, a volumar-se. Mas alguns que gostaria de referir. Pronto, começo, já mencionei o facto de sermos representados na Expo 98. Uhum. Logo de seguida, um grande festival também que aconteceu, embora em Embrião, foi o Festival Intercéltico de Sendim. Sim. Que já lá vão 15 anos. E que vamos lá este ano. Este ano novamente. Depois o Festival de Sines, já lá estivemos, o Festival MED, o Festival, sei lá, em Cuba, no CIOF, estivemos no Festival em França, os nomes agora não me lembro. Mas tiveram muitos sítios, ou seja, isso também já dá uma ideia de que levam aquilo que fazem bastante. Na Bélgica, França, Espanha muitos, Portugal muitos, não é? Sim. Na Malásia. Na Malásia, como é que chegaram à Malásia? Fomos de avião. Chegamos lá. Não, um produtor português tinha levado já 2 grupos que ele produzia anteriormente e fez-nos o desafio de ver se queríamos lá passar. Foram 8 dias para fazer um festival fantástico, cultura completamente diferente. Totalmente diferente. E como é que é recebida a cultura tão diferente? A vossa cultura que por exemplo, para dar a diferença que há de culturas, por exemplo, era a Floresta das Chuvas, o festival. Então estávamos estávamos no trópico, numa zona tropical, e as chuvas lá não é como aqui. Aqui, quando lá chovem, é como chovem aqui aquelas trovoadas mesmo intensas. Ali é normal, chove uma hora e depois passa. E então aquilo era tipo, vamos imaginar aqui um lameiro com 2 palcos enormes, muito bem equipados tecnicamente, mas o lameiro tem relva e é enorme, tipo meio hectare. Mas à volta do lameiro tem bancadas, tem a parte para quem não quiser participar diretamente, ser um participante direto frente a palco. 2 palcos, acaba um grupo e inicia logo outro sem haver pausas. E o lameiro, passado 1 hora, e isso foram 4 dias de festival, passado 1 hora o lameiro tornou-se um lamaçal mesmo, das pessoas terem a lama pelos joelhos, e tudo enlameado. Depois, à saída do festival, tem uns chuveiros para se limpar. Serem mais apresentáveis, pelo menos. Não, porque aquilo era mesmo assim. E muita gente nesse... Muita gente, sei lá, milhares de pessoas. Uns nesse estado, pá, e 5.000 ou 6.000, e os outros a ouvir os espetáculos de fora. Mas sempre com uma intensidade terrível. E foi uma experiência certamente diferente. Não, estas experiências diferenciadoras. Diferentes culturas, diferentes formas de vivenciar a música. E os espetáculos em si? E os espetáculos em si eram fantásticos, espetáculos do mundo, de todo o mundo.
E se calhar não se tem muito essa ideia que a Malásia é um sítio cultural e preocupado em levar música de outros sítios. Pois, o problema é que se calhar nós não temos essa noção deles, nem eles têm essa noção de nós. O problema é que nós não nos conhecemos. Estamos muito fechados. Sinto que os portugueses são muito fechados em relação à música, ou é só mesmo aquela falta de cultura de que falávamos? Sim, somos muito fechados. Primeiro porque agora começamos a abrir um bocado desde que temos as televisões que nos apresentam alguns programas do mundo, mas as televisões nacionais e aquilo que chega normalmente ao público, porque não pode ser de outra forma, porque o português não tem dinheiro para viajar, não é? Exato. O português comum, aquilo que nos chega, é pimbalhadas, só novelas e mais nada. Somos o molde do que a comunicação faz de nós, acaba por ser um pouco Esses assim. é que são responsáveis por este país estar assim. Eu acuso-os e aponto o dedo e em primeira mão. Não aponto o dedo particularmente a ninguém, mas Chegou-se a um ponto... chegou-se a um ponto que só podemos consumir aquilo que eles querem, racionado. Como em alguns países racionam a alimentação, aquilo que é essencial para a vida. E aqui racionam-nos a parte cultural, que é essencial para a evolução. Só temos talvez um canal aberto cultural, que é RTP2. Mas ninguém vê. E ninguém vê. E daí o reflexo da nossa cultura, ou da falta de cultura. Não temos essa aptidão. Quando o Galandum começou a sair e começou a ir em espetáculos, sentiam muito isso, essa falta de... As pessoas não sabiam nada sobre a Miranda do Douro, não sabiam nada sobre a vossa música. Não, de repente fomos começaram-nos a chamar os grandes embaixadores da cultura mirandesa. Mas isso também não fica bem para os mirandeses, caramba. Gastam lá tanto dinheiro em divulgar a cultura, principalmente as câmaras municipais, e agora um grupo independente de ser embaixador, não. Isso tentou-se logo camuflar e agora já falamos nós mais mirandês para... Já nos ouviram mais. O conhecimento mirandês já foi mais transmitido pelo Galandum do por qualquer maior poeta, maior orador cultural de terras de Miranda. Até porque Galandum é anterior à data oficial em que passou a ser reconhecido o mirandês como uma língua. Mas nós estávamos lá. Foi em 99 e já... Estávamos lá. Assistimos e de seguida fomos tocar para o Algarve. Acabamos de sair lá do hemiciclo e fomos... Enquanto grupo, enquanto embaixadores não oficiais então da cultura e da língua mirandesa, esse reconhecimento da língua, enquanto língua como parte escrita, porque era só considerada língua oral, trouxe algumas novidades, ajudou-os de alguma forma? Sentiram que a partir desse momento começaram a ser mais reconhecidos ou nem por isso? Não, nós não tivemos, nunca fizemos essas opções. Nós, desde o início, os nossos espetáculos foram na nossa língua, o mirandês. Nós não tivemos que usar uma língua para o nosso grupo. Nós usamos a nossa língua e a nossa música. Sim, mas eu perguntava se começaram em espetáculos, por exemplo, na Expo 98... Sim, falávamos em mirandês. Mas sentiram que, se calhar, as pessoas não... Sentiam mais dificuldade pessoas, em associar à língua. Não, as pessoas sentiram que realmente havia ali uma essência cultural forte. E foi esse o segredo. É que o problema não era só música, era uma vivência, era uma cultura que estava ali representada. Inclusive até os trajes. Nós trajávamos à mirandês. Os nossos instrumentos... Como é que se traja a mirandês? Qual é a essência burel, do traje? essencialmente. Os nossos trajes tradicionais, burel com faixas, com barrete com faixas verdes pronto. Nós deixamos de optar por isso, porque nós vamos tendo fases. Nós não podemos continuar sempre no tradicional. O tradicional foi para começar, o tradicional puro, aquilo que é o purismo da tradição, foi no início, e de seguida nós queremos também evoluir com a música, porque a música tem que evoluir. A música tradicional, seja lá ela qual for,
ela tem que evoluir e está a evoluir, e temos bons exemplos da música portuguesa, que é, por exemplo, o fado. Sim. O fado nós não podemos, o fado não chegaria onde está hoje se continuasse com a velhinha, com o Charles, e a cantar com duas guitarras, trave, cantava, tira. Não, hoje o fado tem piano, hoje o fado tem violoncelo, hoje o fado tem metais, se for preciso. E até outras vertentes, como, tem por exemplo, os de Olinda, que tem exatamente, muito tradicional, mas numa vertente muito moderna, muito mais moderna. Mas e os próprios Galandum têm passado por essa metamorfose. Ainda queremos evoluir mais. Nós queremos evoluir, nós queremos chegar, assim, para quem não pronto, em termos o rock, o pop sério, o jazz, tudo pode estar a influenciar a nossa música e começa. Exatamente. E sentem já, por exemplo, esta música, nós temos muitos nabos que já dizem, é a quarta versão que têm desta música. Mas vai haver mais. E vai haver mais. Sim, porque está prometido que todos os álbuns de Galandum têm que ter essa música, os nabos de vertentes diferentes. É a música que tem mais sucesso. Não, nós é que a escolhemos como... Elegeram-na como a música. Ela é bastante conhecida. Sim. É bastante conhecida na região. Toda a gente nós tenemos, desde garoto, nós tenemos muitos nabos. E é uma dança, é um baile. Um baile. E nós decidimos pegar no tema e que as pessoas possam ver o que é que se pode fazer, como é que se pode evoluir uma música tão simples. Quando inicialmente cantada por alguém ou por um grupo de pessoas à capela, não tinha o mesmo... É uma simples... E como ela tem a primeira versão no primeiro disco, no segundo disco tem a versão completamente eletrónico, feito também por um transmontano, o Hugo de Mirandela. E depois E agora... Mas esta versão, tenho a sensação que está a ter muito sucesso. Não sei se é por causa da sonoridade, a letra em algumas partes também é fácil de perceber e as pessoas acham-lhe graça, apesar de poderem não perceber o sentido todo da música, conseguem perceber a letra. O grande problema é que nós próprios não conseguimos saber e não conseguimos quantificar o quanto de sucesso nós temos. Não conseguem ter... por exemplo, o Facebook, agora que é tão utilizado e estamos a falar de evolução, não recebem mensagens, não têm o feedback. Está sempre acima das milhares de mensagens. Já tem quase 20 mil seguidores. Sim, e qualquer coisa que nós fazemos aparece sempre muita visualização, muitos gostos, mas não sei. Não consigo quantificar. Não consigo quantificar. É que pelo Facebook passa muita gente agora. Sim. Agora, uma coisa eu sei, quantificar eu sei, é que quando vamos a um evento e as pessoas estão lá e são aplaudidas. As pessoas estão lá e estamos sempre a fazer uma festa. O feedback mais imediato é aquele. Sim. E dos jovens, sentem... recentemente estiveram na Sexta-feira 13 em Montalegre, que também é um reinventar de tradições e de juntar de tradições, e onde também eu estive lá e estava bastante gente jovem a assistir. Tem algum feedback da parte deles? Sim. Eles vêm falar, eles procuram falar com os Galandum no fim e transmitir aquilo que... Nem é preciso vir falar connosco, quer dizer, nós não fazemos secretária de autógrafos. Não é? Não, nós acabamos os concertos e vamos beber uma cerveja com as pessoas. Nós somos muito acessíveis e não somos vedetas, nem queremos isso. Mas as pessoas, nós sentimos que as pessoas estão nos concertos, estão connosco mesmo. Agora não conseguimos ver a grande escala nacional ou até internacional, se assim quisermos, de que Galandum... Agora, o que sabemos, e sim, é que muita gente já conhece. Já se sentem reconhecidos. Porque, por exemplo, acerca da língua mirandesa, há muito problema
de falta de cultura, porque, por exemplo, eu sou de Mirandela e o que acontece muitas vezes, e não é preciso ir muito longe, na região do Porto, eu dizer que sou de Mirandela e as pessoas dizem-me: então se és de Mirandela, fala um bocadinho de mirandês. Oi, pá, essa foi a pior coisa que pode acontecer, é ter dois nomes completamente diferentes e duas culturas, embora Totalmente diferentes, totalmente diferentes, e as pessoas estão constantemente a fazer confusão entre Miranda e Mirandela. Mirandela, acontece muitas vezes. Sim, quando... acontece nos nós também. Exatamente. Ela é de Mirandela, são de Mirandela. São de Mirandela, pois. E realmente, apesar de não ser muito distante, são culturas totalmente mas diferentes. é assim, não interessa. Era pior se Mirandela ficasse no Algarve. Sim, é um facto. Mas não os incomoda de forma alguma. Não, porque depois as pessoas, quando se apercebem do que estão a dizer, as que se apercebem... Tem enormidade que estão a dizer. Vão aprendendo devagarinho e se calhar nunca mais o voltam a fazer. Agora que há muita gente a fazer confusão... Mas porquê? Porque os nomes são sonantes. Miranda, Mirandela. Será só isso ou será mesmo uma falta de informação e de... que agora já não vai havendo então, muito? Portugal tão pequenino, toda a gente conhece, quer dizer, Portugal é o quê? Isto é tão pequenino, então nós somos suficientemente cultos para saber onde é que fica Miranda e onde fica Mirandela. Bom, E quem não e entre Miranda e Mirandela, assim mais ou menos fica Macedo de Cavaleiros. Exatamente, e que espero que ninguém pergunte assim que isso fala. Junto à Serra de Bornes, Exatamente. Toda a gente sabe onde é que fica a Serra de Bornes. É uma serra pequenina que fica algures entre Mogadouro. Pô, então será... Agora até tem uma geólica. Por acaso estamos... Exatamente, nós temos aqui do estúdio, temos vista para a Serra de Bornes. Estamos quase a terminar o nosso tempo. E como eu lhe disse no início, o Daniel Conde, que é amigo então dos outros elementos e que estudou com eles no Colégio Salesiano de Poiares. E seminário, exatamente, seminário. Não, colégio seminário. Ele diz Colégio Salesiano de Poiares. E manda um abraço para os outros elementos que não estão aqui presentes. Curiosamente, o Paulo. Curiosamente, o Paulo é o único elemento então que não conhece o Daniel. Mas ele pergunta também onde é que se arranja uma gaita de foles transmontana cujo preço não nos faça desejar saltar da barragem de Miranda abaixo. São caros estes instrumentos. É assim, a gaita mirandesa, a gaita transmontana, porque é a única gaita que existe em Trás-os-Montes, pelo menos foi assim recolhida e graças, se calhar, aos politeiros, à dança dos politeiros, porque os politeiros para dançarem tinham que ter sempre como músico o gaiteiro e a gaita, neste caso, e caixa e o bombo. Ora bem, as gaitas mirandesas transmontanas são caras, é verdade. Caras, quantifique. Consegue quantificar? É assim, eu não queria entrar agora nessa parte, mas pronto, rondam entre os 700 e os 1000 euros. Mas um instrumento bom, mas conseguem-se arranjar instrumentos muito bons, com as mesmas potencialidades. As potencialidades de uma gaita boa, porque essa gaita tem trabalhos na madeira e não sei o quê, mas sem trabalhos, um instrumento bastante simples, mas com as mesmas capacidades musicais, consegue-se por 500 euros. Mas é difícil de aprender a tocar. É difícil se não experimentarmos e se nós não tivermos aptidões musicais. Mas eu acho que toda a gente tem aptidões musicais. Qualquer instrumento é difícil. Aliás, é difícil até andar de bicicleta. Não há ninguém que ande de bicicleta e consiga andar à primeira. À primeira. E os instrumentos acabam por ser... Mas os instrumentos é igual. Tem-se a ideia que há uns mais difíceis que outros? Não, são todos iguais. Ferrinhos também? Muito difícil. É. Aliás, muito difícil e fundamental para um grupo. Por isso... e isso é que descaracteriza um bocado a música tradicional e a música do folclore, é que aqueles elementos que queriam fazer parte do rancho ou fazer parte de coisa e que não sabiam tocar nada, tocam ferrinhos. Erro. Os ferrinhos é o instrumento de percussão mais importante
num grupo de música folclórica ou Mas tradicional. porque marca o ritmo? Porque primeiro é muito sonante e depois é preciso saber tocar muito bem, porque é o que se ouve mais. Para soar a música e não o ruído. Exatamente. E o outro, não sabes tocar nada, então vais para o bombo. Pum, pum. Nada, está errado. O fulano que toca um bombo tem que o saber tocar muito bem. Qualquer instrumento, o grande problema é esse. É qualquer instrumento bem trabalhado é um potencial. E é muito importante para que depois a fusão, o todo, possa soar e ter êxito. Esse é o êxito de Galandum. É que qualquer instrumento que se toque, tem que saber tocar. Então, podemos dizer que toda a gente está a tocar dentro do tempo e daquilo que faz melhor. Certo? Exatamente. E no instrumento que sente mais à vontade? Qualquer instrumento que qualquer um de nós pegue, tem que o trabalhar para que possa tocar bem. E aprenderam a tocar esses instrumentos onde? Já sabiam? Aprenderam depois? Porque cresceram com eles, ao fim e ao cabo? Ninguém nos ensinou. Nós exploramos os instrumentos, pegamos neles e devagarinho, aliás, com as aptidões musicais que nós temos, logo uns pré-requisitos bastante grandes, nós pegamos os instrumentos e fomos redescobrindo, explorando, modificando, construindo, que é uma das mais vertentes também aptidões do grupo, é que nós construímos muitos instrumentos. Aliás, e as próprias sonoridades. E as sonoridades são nossas, por isso é que nós temos muita dificuldade em que alguém possa fazer mais ou menos aquilo que nós fazemos. Porquê? Porque temos uma sonoridade própria de instrumentos que não se compram nas lojas. Que são instrumentos nossos. Nós é que escolhemos a nossa sonoridade. Mas não são um fabrico próprio, ainda se fabrica. Fabrico próprio, exatamente. Sim, nós é que fabricamos. Já não se fabricou em Miranda, Sim, agora começa tudo a fabricar. Agora tudo começa. Regressamos às origens. Agora a tendência é o regresso ao antigamente. Mas com grande qualidade. E isso foi uma mais-valia que Galandum, ao fim de 20 anos, conseguiu, com todo o mérito, para Galandum, não para mim, para o grupo Galandum, e que toda a gente reconhece. Ninguém pode dizer que não ou apontar o dedo, mas é uma realidade. Galandum é uma instituição musical, cultural do Nordeste Transmontano que, por querer ou sem querer, chegou a um ponto de êxito que, mais ou menos relevante, dá nas vistas. Afirmaram-se e conseguiram estar nas vistas e está no panorama musical português, peninsular se calhar, e que provavelmente ficará na história da música. Certamente que sim. Professor Paulo, agradeço muito ter vindo. Estamos mesmo a terminar o tempo. Bem. E ia só lançar um desafio. Então. Eu geralmente digo que o Onda do Mal regressa para a semana. Convidaria-o a despedir-se por mim em mirandês e a dizer que o Onda do Mal regressa para a semana. É possível? E eu cuido que sim. Então, Onda do Mal baixa despedir de Galandum. Nós vamos, por ende, depois de manhã e por estas semanas fora, fazer a nossa vida, que tocar pela gente que queira estar connosco e que queira bailar connosco. E até qualquer dia, foi um prazer muito grande estar consigo, porque me deixou falar um bichico à minha vontade, e aos ouvintes e aos meus alunos daqui, que onde estão alguns, por ende, e a saber quem sou eu, e a dizer agora que, por exemplo, que estou a falar, mas que língua fala o teu? Mas e a língua mirandesa. E boas tardes. A Lima está no lume pinga, a filha da brigada está no lume baixada. Pedro, que te falta, repica a tua gaita. Tens o pão na tulha, o vinho na bodega. Tens a melhor moça que havia nesta terra. Siga do molho e manca de uma perna. Vai, Pedro, vai.
pela justiça. Dila que eu amo como eu te digo a ti. La filha da Lima está no olho me pinga. La filha da Brigada está no olho me vai achar. Pedro que te